Bom, professor, aqui a gente tem, né, a questão 4, letra A, que você pediu. Aqui em cima a gente tem uma função exponencial e embaixo, né, uma função trigonométrica. Aqui a gente vê que dá uma indeterminação, porque a gente coloca o zero aqui no lugar do x, a gente vai ter 2 elevado a zero, vai ser 1. E aqui vai ser 1 também, então menos 1, 0. E aqui embaixo, né, botando o zero aqui no lugar do x, a gente vai perceber que vai dar seno de zero menos seno de zero, que vai dar 0 sobre 0. Então a gente tem esse tipo de determinação, né? Então o que eu tenho que fazer para tentar eliminar isso, né? Eu sei que eu posso aplicar essa propriedade aqui no cara de cima e essa propriedade da diferença de dois senos no cara de baixo, né? Então inicialmente o meu objetivo vai ter que ser transformar esse cara aqui em 1. Então para isso eu divido, certo? Por 2 elevado a 3x e multiplico por 2 elevado a 3x, que é para não alterar o sinal da minha função. E embaixo eu vou dividir pela diferença de dois senos, que eu coloquei aqui, né? Aí eu só joguei na fórmula, certo? Aí o que acontece, né? Na segunda linha. Aqui eu tinha esse cara que estava multiplicando, né? Aí eu passei ele para fora, né? Para fora do limite, que ele está bem aqui, ó. Aí esse cara, o 2 do seno aqui, do denominador, era como se fosse 1 meio. Aí eu passei ele multiplicando também. 1 meio aqui, certo? Então a gente tem 1 meio vezes 2 elevado a 3x. Aí aqui, ó, essa propriedade de divisão, eu apliquei a divisão aqui nos dois, certo? Como dá pra você ver. Aí eu dividi, repeti. Seno de 2x mais 3x sobre 2 vezes cosseno de 2x mais 3x sobre 2. Aqui eu vou efetuar essa divisão, aqui e aqui, que a gente vai ter, por exemplo, ó, bases iguais, né? 2 dividido por 2 vai ser 2, certo? Repete a base e subtrai os expoentes, né? No caso, 3x menos 3x dá 0. 2 elevado a 0, 1, né? E aqui a gente tem, repete a base e subtrai os expoentes. 2x menos 3x, tá aqui. E embaixo, eu apenas repeti. Certo? Minha função até aqui, esse momento, está desse jeito aqui. Então, o que eu vou precisar para fazer? Bom, eu percebo que ela está quase nesse formato aqui. Precisa de um denominador nela. E de preferência que esse denominador seja esse aqui, né? Que é para dar tudo certo para nós, né? Então, e esse cara aqui, eu só vou resolver ele mais tarde. Então, eu vou partindo para cá, né? Ó, a gente tem, né? Como aqui era 1 meio vezes 2 elevado a x, ficou 2 sobre 2 elevado a 3x. Poderia ter resolvido isso aqui, mas deixa eu preferir assim. Aí eu repeti, né? 2 elevado a 2x menos 3x menos 1. Dividir o numerador por 2x menos 3x, né? E dividir o denominador também por 2x menos 3x, que é para não alterar a função. Nesse primeiro caso aqui, eu percebo que esse limite meu de cima, eu já poderia aplicar isso aqui. Porque eu tenho uma base diferente de 1 maior que 0, tenho um denominador x, que nesse caso é 2x menos 3x, e esse denominador aqui é x, mas aqui é 2x menos 3x. Eles são iguais, então eu poderia aplicar a propriedade. Embaixo está quase, porque aqui, ó, eu percebo que eu poderia simplificar isso aqui, ó. Por exemplo, ó, indo para a próxima linha, ó, por exemplo, aqui eu tenho 2 sobre 2 elevado a 3x, né? O limite x tendendo a 0. Aqui continua daquele jeito, né? Porque não altera ainda. Aqui embaixo a gente vai analisar. Aqui, ó, estava sobre 2x menos 3x. Eu precisava que aqui aparecesse um 2, que era para ser igual a esse seno de 2x menos 3x sobre 2. Então o que eu fiz? Bom, eu dividi por 2 e multipliquei por 2, que assim eu não alterava em nada. E o que aconteceu? Aqui, ó, só botei 1, que eu sei que quando eu multiplicasse isso aqui, ia dar isso aqui. Então, eu não alterei nada ainda. Então, o que aconteceu? Aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1 meio, certo? Aí eu botei 1 meio para fora do limite, que está aqui, ó. Né? A gente tem 1 meio vezes 2 sobre 2 elevado a 3x, do limite de x tendendo a 0, disso aqui, ó. Perceba que aqui eu apliquei, né, o quociente dos limites, porque eu já sabia que ia dar certo. Né? Aqui a gente vai ter o limite de x tendendo a 0, de 2 elevado a 2x, né? Disso aqui, ó. Vai dar, né? Isso aqui, ó. Vai dar parecido com isso aqui. Isso aqui vai dar, né?
o logaritmo neperiano de 2, certo? E isso aqui, o que acontece? Apliquei, né? Apliquei o limite tanto aqui quanto aqui. Aí eu percebo que aqui, como eu falei, né, do logaritmo de 2, aí eu faço o quê? 1 meio, né, vezes 2 sobre 2 vai dar 2 elevado a 3x sobre 4, que multiplica o logaritmo neperiano de 2, dividido por o limite quando x tende a zero de seno de 2x menos 3x sobre 2, dividido por 2x menos 3x sobre 2. Eu poderia também chamar uma variável y desse cara aqui, mas eu preferi deixar assim, que também dá certo, dava menos trabalho. E eu sei que isso aqui é 1. Limite x tendendo a zero de cosseno de 2x mais 3x sobre 2. Colocando zero aqui, tem um 2x vezes 0 que dá 0, mais 3 vezes 0 que dá 0, então tem um 0 sobre 2, cosseno de 0, 1. Então tem 1 vezes 1 que vai dar 1, né? Então vai ter o logaritmo neperiano de 2 dividido por 1. Então o que acontece? Esse x aqui, né, como x tende a 0, colocando 0 aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 0 vai dar 0, 2 elevado a 0 vai dar 1, 1 dividido por 4, 1 quarto. Né? Então a gente vai ter o logaritmo neperiano de 2 dividido por 4. Efetuando essa simplificação, a gente chega ao valor final de logaritmo neperiano de 1 sobre 2.